Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais uma edição do Trabalho em Revista, boletim semanal que é produzido aqui pelo TRT de Mato Grosso. A última etapa regional dos encontros de integração da Justiça do Trabalho ocorreu em Tangará da Serra. O objetivo dos eventos é trocar ideias e experiências sobre a administração em um clima descontraído. Veja agora um vídeo especial que produzimos sobre o encontro. O encontro me fez pensar assim, poxa, eu sou uma pessoa que trabalha num órgão que tem uma função social muito importante, né? Que sou somando ao 99 para chegar ao 100. Excelente. Ótimo, assim dá para conhecer mais as colegas. Muito bom, gostei muito. Excelente oportunidade para agregar as pessoas. Colina, far, far away! Eu vinha num batidão muito intenso, mas eu cheguei aqui, tava tão mais leve, tão descontraído, né? Que eu já tô assim, bem mais relaxada. Conheci pessoas que eu realmente conhecia por nome. E assim, eu tô muito feliz aqui, já vou voltar mais renovada. É muito positivo mesmo para nos integrar e nos fazer perceber integrantes de algo, né? Muito bom. Fiquei muito contente com a produtividade desse evento, fiquei contente de conhecer novos colegas do tribunal e registrar que, ao meu sentir, esse evento tem que perpetuar e fazer uma prática eterna do nosso tribunal daqui adiante. Tem sido ótimo, maravilhoso, muito bom, que repita várias vezes. Pessoal, de onde nós somos? Sapezal! Que a administração está de fato cuidando das pessoas, fazendo elas aumentarem a autoestima, se conhecerem e saberem da importância que cada um possui para a engrenagem maior que é o tribunal. E no quadro Direto de Brasília, conheça o caso de um bombeiro que atuava como segurança em um posto de gasolina. Mesmo contratado de forma irregular por ser um agente público, o TST reconheceu o vínculo empregatício. Confira os detalhes agora na matéria. Bombeiro militar consegue vínculo empregatício como segurança no posto de gasolina Jatinho, no Rio de Janeiro. A decisão é da 4ª turma do TST. O bombeiro, que foi contratado de forma irregular para exercer a função de segurança pelo posto de gasolina, pediu na Justiça o reconhecimento de vínculo empregatício. O TRT Fluminense destacou que é impossível reconhecer vínculo de agente público em empresa privada, mesmo observando que a contratação ocorreu de maneira informal. O regional destacou ainda que o bombeiro não poderia ter outro emprego no período destinado ao descanso. Por isso, negou o pedido. O trabalhador, então, recorreu ao TST. A relatora do caso na 4ª turma, ministra Maria de Assis Calcin, destacou que o simples fato de se tratar de bombeiro militar, por si só, não impede o reconhecimento de vínculo empregatício. A ministra destacou ainda a súmula 386 do TST, que considera legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente de eventual penalidade disciplinar prevista no Estatuto Militar. Por unanimidade, a 4ª turma reconheceu o vínculo de emprego e determinou que o processo retorne à vara de origem para a apreciação dos demais pedidos formulados na petição inicial. E o médico do trabalho, Rogério Dornelles, é o nosso entrevistado no próximo bloco.
Ele comenta sobre os principais problemas que afetam a saúde do trabalhador. Além dos próprios acidentes, tem o perigo das doenças ocupacionais e mentais. Não deixe de conferir que o Trabalho em Revista volta já. Um momento de conversa com o chefe pode não ser tão simples. Ameaças e ironias constantes afetam a dedicação do empregado. Em um bom ambiente de trabalho, não tem lugar para o assédio moral. O sucesso dessa harmonia está em cuidar das relações. E isto é um compromisso de todos. A justiça do trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Voltamos com o programa Trabalho em Revista. Uma das coisas que a gente mais preza é a saúde. Só que na rotina de trabalho, ela sempre está ameaçada. Mas como podemos cuidar melhor dela? Para falar sobre esse e outros assuntos, ao meu lado, o médico do trabalho, Rogério Dornelles. Tudo bem, doutor? Tudo. Seja bem-vindo ao programa. Doutor, quais são os problemas de saúde mais comuns relacionado ao ambiente de trabalho? Ao ambiente de trabalho, ainda hoje o mais comum são os acidentes de trabalho. Esse é o mais comum, em primeiro lugar. Em segundo lugar, são as doenças osteomusculares. Tá? E em terceiro lugar, atualmente, vem as doenças mentais. Então vamos elencar esses três, começando pelo acidente de trabalho. Qual que é a atividade que tem maior número de acidentes de trabalho? Ainda é a construção civil? A construção civil ainda é bastante elevado o número de acidentes. Agora, tu também tem um número muito elevado de acidentes na área metalúrgica também, na indústria. Aumentou imensamente também o número de acidentes, que é os acidentes de trajeto. Eles têm aumentado. Atualmente, ultrapassa 100 mil o número de acidentes. Frigoríficos também, né? Frigoríficos é excepcionalmente, mas daí é doença do trabalho, já não é o acidente. Já não é um acidente. Relacionado ao acidente, um dos maiores fatores que contribui ainda é a falta do uso de equipamento de proteção, né? Segurança adequada, é isso? Na construção civil isso já evoluiu bastante, né? Então tu tem que ter a segurança como um todo, né? Então assim, não sei se vocês estão vendo aqui no Mato Grosso, mas tu tem toda uma segurança em torno, inclusive, da obra atualmente, com parapetes para evitar que a pessoa caia. Os elevadores de obras, eles estão passando por uma modificação na legislação, que dão mais segurança a esses elevadores. A fiscalização tem sido mais intensa também? Atualmente, o Ministério Público em alguns estados tem entrado nessa fiscalização e ele tem sido extremamente efetivo. No Rio Grande do Sul, em Bento e Caxias do Sul, o Procurador do Trabalho, ele reuniu sindicatos e empresários e colocou determinadas normas. E reduziu imensamente o número de mortes por acidente do trabalho na construção civil nessa região a partir da fiscalização. Mas ainda há falta de conscientização por falta dos trabalhadores? Existe bastante, né? Tem gente que diz que, inclusive, na construção civil, como tu tem muitas situações de risco, trabalho em altura, sem proteção, a pessoa acaba sendo mais arrojada justamente para não ficar com medo. Né? Então, aí tu tem que ter uma boa equipe de segurança que consiga realmente fazer com que a coisa... Que vale lembrar, mesmo que o profissional não use o equipamento, ainda assim a obrigação maior é do empregador de fiscalizar, né? O empregador tem que fiscalizar. Tá, e qual que seria o segundo ponto que você elencou? Tem o emocional e o segundo, que seria o terceiro ponto de acidente de trabalho, e o segundo é? São as doenças osteoarticulares, que daí tu vai entrar, por exemplo, nas lordoses, que é as tendinites, bursites, epicondilites. Tu tem as compressões nervosas, que é a síndrome do túnel do carpo, síndrome do túnel cubital, né? Então tu tem os problemas de coluna é 50% dos afastamentos. E são problemas que eles agregam tanto ao organismo da pessoa quanto ao ambiente de trabalho, não é isso? Exatamente. Porque duas pessoas podem desempenhar o mesmo tipo de atividade e uma pessoa, por exemplo, no caso da LER, pode desenvolver a doença e a outra não. Como diferenciar isso? Isso não tem como diferenciar. Então, mas o que a gente tem que entender?
Todas as patologias são multicausais, não existe nenhuma patologia, mesmo a tuberculose. Por exemplo, a tuberculose, que a gente tem o bacilo de Koch, 50% da população brasileira tem esse micro-organismo na sua via respiratória. Que pode ser desenvolvido, né? Que pode, mas não é. Não é por quê? Porque daí tu tem que juntar outros fatores. Alimentação, a questão do estilo de vida, né? Bebe, não bebe, dorme, não dorme, né? Possibilidades de acesso a serviços de saúde, quer dizer, tu junta uma série de questões para daí desenvolver a doença. Isso vale para as Lehr-Dort. Uma vida também, exercício físico, uma vida mais saudável? Excelente. Isso, por exemplo, nesse caso de problema de saúde, quem tem uma frequência maior de atividade física, por exemplo, pode conseguir evitar? Pode, porque toda atividade física, isso serve para o nosso organismo como um todo. A atividade física, só para complementar, ela consegue evitar a Lehr também? Evitar não evita. Ela prorroga o prazo de implementação. Né? Se tu tiver... Porque o que acontece? A Lehr-Dort, ela tem a questão individual de cada um, mas ela tem o quê? Um ritmo de trabalho aumentado, posições erradas, tem a questão da própria organização do trabalho, que pode tu ter algum chefe que deixa todo o ambiente tensionado. Né? Então, assim, como é que a gente tem que pensar isso? Um exemplo bem prático para quem está ouvindo aí. Assim, tu está dirigindo um carro, ou tu está de carona num carro, numa estrada tranquila, 4 pistas, tu coloca a velocidade que tu quer, tudo tranquilo. Bom, de dia, claro, anoiteceu. Aumentou o fluxo nessa estrada. Tu tá com pressa porque tu recebeu a notícia do celular que um familiar teu tá doente. Tu vai agregando coisas. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Já dirigiu num momento que estava tensionado e no momento que não está. Como é que tu chega no fim da viagem? Tu chega com dor nos braços, chega com dor no pescoço, chega... Então, essa é no ambiente de trabalho. Tu pode ter, inclusive, um chefe que, pela forma de tensão que ele cria no ambiente de trabalho, ele pode levar muitas pessoas a desenvolver. Tem um problema muscular, né? E aí, também falando nessa questão do chefe, de repente, do ambiente de trabalho, aí vem a questão emocional também, né? Que seria o terceiro pilar, né? Quais são os tipos de doença emocionais mais frequentes que acontece no ambiente de trabalho, que é ocasionado por causa do trabalho? Depressão? Depressão é importante, né? Tu começa depressão, ansiedade, estresse, e aí tu vai, atualmente tem crescido muito a dependência química também, como forma de tu conseguir responder às exigências do trabalho, que é um tipo de doença mental. Dependência química, álcool, mas o que? Para a pessoa sentir mais, para ela conseguir corresponder, ela não está conseguindo corresponder, ou porque ela está se sentindo oprimida e ela acaba indo recorrendo a isso? Depende da droga, né? Por exemplo, assim, normalmente a maconha é usada como um calmante, como o álcool, né? A coca já é usada como um estimulante, porque é um estimulante, né? Então, a pessoa tem que trabalhar 12, 13 horas por dia. Ela precisa ter alguma coisa para ficar... Para ficar acordada, para ficar... E ela não imagina que isso vai dar um dano mais para frente. Podemos simplificar, o cérebro vai virar uma gelatina. Com o tempo ele não funciona bem. Né? Isso serve para o álcool e para a coca. Ok. Quais são os dados de afastamento no INSS por esses tipos de doença? Por esses 3 pilares de doença. Atualmente, no ano de 2012, que é a última estatística do último anuário, tu tem um afastamento para acidentes, lesões, envenenamentos, que é de 470 mil pessoas ano. Envenenamentos também. Tu tem muito envenenamento na área rural. Na área rural, agrotóxicos, o pessoal se envenena muito, né? Então tudo isso entra nesse quadro de acidentes, né? Que são agentes externos, na verdade. O segundo são as doenças osteomusculares, que ficam no patamar de 380 mil afastamentos por ano, né? E o terceiro são as doenças mentais, que daí está um patamar de 170 mil. Esses são os 3 principais. Mais difícil de identificar ainda é a doença mental?
Tranquilamente. A doença mental, porque de perto ninguém é normal, né? Tu entende? Então, até a gente saber o que a pessoa tem. Teve um episódio muito interessante que eu atendo pessoas, né? Que é a questão do um trabalhador, ele teve negado a sua perícia, e realmente estava extremamente doente, uma pessoa... É difícil dele ele identificar, né? Não, ele sabia o que ele tinha, mas ele estava bravo porque ele não ganhou e tinha gente que não ganhava. Eu perguntei para ele, mas sabe se a pessoa está doente ou não? E a conversa vai, conversa bem, daí ele me disse que tinha uma irmã que tinha se suicidado. Eu disse, então, como é que tu identificou que ela estava deprimida ou deprimida a esse ponto? Então, essa questão, a doença mental é muito difícil, porque e por isso que é importante ter bons psiquiatras que conseguem ajudar nesse momento. Porque a gente tem, por exemplo, tu pode ter alguém que é um pouco mais triste, mas isso não significa que seja um deprimido. Não, isso é difícil identificar dentro de casa, imagina o ambiente de trabalho, na correria do dia a dia. Para finalizarmos, tem uma pergunta e depois eu quero que o senhor deixe um recado para a gente. Mas tem como diferenciar o ambiente de trabalho do ambiente em casa? Eu tenho como separar no dia a dia hoje, com essa correria, a internet, né, o mundo digital? A gente consegue? É possível mesmo separar as emoções? É impossível separar as emoções. Eu acho que cada um que olhar para dentro de si mesmo vai observar que aquelas emoções reais, né, assim, normalmente relacionadas com as pessoas que a gente ama, tu não consegue, se está acontecendo algum problema, seja de doença, seja de desentendimento, separar isso em qualquer lugar que tu vá, né? No trabalho, na escola, quando está sozinho em casa. E a mesma coisa ocorre ao contrário. Por exemplo, se tu está num ambiente de trabalho extremamente patológico, o que tu vai fazer? Tu vai chegar em casa, tu vai te trancar, tu não quer conversar com as pessoas, e isso acaba interferindo na tua vida, porque nós somos um só, nós não temos diferença, né? A cabeça e o cérebro, quer dizer, o corpo e o cérebro, eles funcionam juntos. E se você é um líder, no caso, de uma empresa, você também interfere na vida dos outros, né? Porque acaba sem querer descontando. Doutor, deixa um recado, então, para o telespectador e para o internauta que nos acompanha, alguma dica para que, vamos dizer assim, nesse mal do século que é a depressão, ou algum outros problemas de saúde, como tentar ter uma vida mais leve no ambiente de trabalho para que você não sofra um dano mais para frente? Tem duas coisas. Se tu não está te sentindo bem, seja físico, seja emocional, procura ajuda. Não é vergonha para ninguém procurar ajuda. Procura ajuda, às vezes é um amigo, um familiar, ou vai consultar com o médico, tem que procurar ajuda, né? Tem que fazer isso. A segunda questão que muito dessas doenças que a gente está tendo é em função da nossa solidão, porque todos nós viramos umas crianças olhando para o seu umbigo. Então, assim, busca solidariedade, conversa com as pessoas, olho no olho, né? Para que isso desenvolva, porque dá uma olhada no Facebook, hoje é muito fácil começar e terminar uma amizade. É no clique, mas tu não enxerga quando tu diz qualquer coisa no computador para uma pessoa, tu não enxerga se ela está feliz, se ela está triste. Quer dizer, essa convivência, esse olhar no olho, essa troca, essa vontade de estar junto, de ajudar, isso é fundamental e isso dá muita saúde para a gente. Obrigada, doutor, pela participação. Agradeço o convite. E assim, terminamos o programa desta semana. Para rever este e outros programas, acesse a página do Tribunal que aparece aí na sua tela e clique no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube e aproveite para acompanhar o Tribunal nas redes sociais. Obrigada e até o próximo programa.